Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso quadro Petflix. É um quadro semanal de lives onde eu te trago temas específicos para que você possa conhecer o caminho para tratar o seu pet ou qualquer outro animal através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e nunca nem tenha ouvido falar em radiestesia. Então, antes da gente começar o tema da live de hoje, que eu já vou te falar qual que é, um tema muito especial, eu peço aqui, se você for aluno, se você está chegando aqui agora e é aluno do método Radiestesia Pet, já deixa aqui o seu nome, já deixa seu oi e fala de que turma que você é. E se você ainda não for aluno, fala aqui pra mim de onde você está falando para que eu possa te conhecer antes da gente começar aqui a nossa live. Perfeito? O tema da nossa live de hoje é um tema muito especial, que vem crescendo cada vez mais a procura por essa especificidade no tratamento dos animais, que são as ervas. Então, o tema da live de hoje é o poder das ervas na radiestesia pet, agregada à radiestesia pet. Que as ervas, elas são muito utilizadas dentro do método radiestesia pet e eu vou te explicar o poder que elas têm. Esse tema é um tema muito fascinante, né, que tem ganhado cada vez mais espaço no cuidado na vida, no tratamento dos animais, por ser um tratamento de forma muito mais natural. E hoje nós vamos explorar, inclusive eu trouxe aqui e já vou apresentar para vocês, já vou explicar direitinho. Hoje a gente vai explorar como que esses presentes da natureza, eles podem ser utilizados para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais. Desde os ancestrais, as ervas medicinais, elas têm sido uma peça fundamental na medicina tradicional e em diversas culturas ao redor de todo o mundo. Então a gente sabe, é sabido que as ervas, elas têm propriedades que vão desde a curas, de curas mais simples, como uma cura de uma ferida, de uma lesão, de uma coisa mais simples de ser resolvida, até doenças mais graves, enfermidades, incluindo desequilíbrios emocionais, desequilíbrios energéticos. Então, ela abrange todo tipo de cura, ela tem esse poder. E o mais legal de tudo isso é que o fato delas serem uma alternativa mais suave, porém muito eficaz, muito poderosa, elas servem para uma gama muito grande de tratamentos. Então, sempre de uma forma muito natural, de uma forma mais prazerosa, para que a gente possa utilizar sem o medo daquele efeito colateral que as medicações alopáticas a longo prazo, claro, dependendo de cada caso, mas acabam gerando na vida dos animais. E as ervas a gente consegue agregá-las ao uso nesses tratamentos, inclusive no tratamento da radiestesia, de uma forma natural, de uma forma leve, de uma forma que não vai agredir a saúde do pet. Pelo contrário, ela só vai contribuir, Elas são aliadas muito valiosas aos tratamentos da radiestesia pet. Então, falando aqui sobre essa questão das ervas, eu vou mostrar aqui para vocês como que elas podem ser aplicadas e pode ser tranquilamente agregada aos tratamentos da radiestesia pet, promovendo muito mais saúde, muito mais equilíbrio na vida dos animais. Então, eu vou mostrar aqui a primeira erva para você, é o alecrim. Eu trouxe aqui, eu tenho uma mini horta aqui na minha casa para facilitar, já para fazer os tratamentos, para fazer defumação, enfim, para qualquer coisa que eu queira utilizar, eu tenho plantado aqui na minha casa, que isso facilita demais no dia a dia. É mais fácil do que quando eu preciso ter que ir até o mercado, à feira, comprar. Então, eu tenho uma hortinha aqui na minha varanda que facilita bastante. Então, eu colhi agora lá, para te mostrar aqui, trouxe esse raminho de alecrim para te falar alguns dos benefícios que ele vai proporcionar para o seu pet no tratamento da radiestesia. Então, o alecrim, ele é rico em antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres do corpo do pet. Isso pode contribuir na prevenção de doenças crônicas,
no envelhecimento do pet, no envelhecimento precoce dos animais. Ele é muito conhecido também pelas suas propriedades estimulantes. Então acaba melhorando a circulação sanguínea, a atividade mental dos pets. Já nos animais mais idosos, ele pode ser particularmente mais útil para manter a mente alerta, combatendo aquela letargia, que é mais natural com a idade. Mas ele vai deixar o seu pet mais disposto, vai proporcionar mais disposição para o seu pet, mesmo que ele já esteja com uma idade mais avançada. Ele também possui propriedades antimicrobianas, que ajudam muito a proteger contra diversos tipos de infecções bacterianas, infecções fúngicas no pet. Pode ser usado também de forma de defumação no ambiente, dependendo da necessidade que o ambiente onde o pet vive, onde você vive, necessite naquele momento de uma purificação, uma limpeza ou algo mais energizante. Ele também é muito utilizado para esse fim. Ele também tem efeitos anti-inflamatórios, o que é muito benéfico para animais com artrite ou animais com alguma condição inflamatória, seja ela qual for no corpinho dele. O uso do alecrim, ele pode ajudar a reduzir a dor dessa inflamação, melhorando inclusive a mobilidade e a qualidade de vida dos pets. Então ele é uma das ervas que a gente utiliza no método radiestesia pet, que você consegue agregar ao tratamento radiestésico, promovendo, juntando esses benefícios da erva com os benefícios que o gráfico vai proporcionar para aquela finalidade que o pet necessita naquele momento. Seja um problema de saúde, seja um problema emocional, seja um problema espiritual, seja um problema físico no corpo do pet que já existe ali, seja um problema no ambiente que o pet vive. Então ela vai unir forças, digamos assim, das propriedades que a erva tem com as propriedades dos gráficos radiestésicos, que é a base, né, que são a base do nosso método da radiestesia pet. Então, continuando aqui, a próxima erva que eu vou trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre ela, é a arruda, tá? Então, a arruda, ela possui compostos que podem reduzir a inflamação também do pet. Isso pode ser muito benéfico para animais com inflamações na pele, por exemplo, ou alguma outra condição inflamatória. Nosso cheiro dela é divino, forte, tomou conta aqui do ambiente. Ela também tem propriedades antifúngicas, tá? Pode ajudar a combater infecções causadas por fungos. Ela é uma erva muito utilizada na purificação do ambiente também. Então, por exemplo, quando você faz uma análise, digamos que você está com um pet doente na sua casa, ou mesmo que ele esteja saudável, tá? Aí você vai fazer uma análise hoje do seu pet e aí você vê que tem um desequilíbrio ali na saúde dele. Vou te dar um exemplo. Digamos que você fez uma análise e foi apontado ali um desequilíbrio emocional no pet. Aí você fala, nossa, mas olhando ele tá bem. Ele não tá demonstrando nada fisicamente que me induza a entender que ele tá com esse desequilíbrio emocional. Mas quando você fez lá a sua análise, você viu que ele está com esse desequilíbrio emocional. E aí, quando você vai perguntar lá na análise, quando você fizer a análise, e você diagnosticar o que está causando esse desequilíbrio emocional no pet, de repente sai ali na análise que é o ambiente que ele vive. E aí você fica indignada, você fala, poxa, mas minha casa tá normal, não tem nada de errado com a minha casa. Tá tudo bem, eu tô com saúde, tá todo mundo bem, por que que o ambiente que tá em desequilíbrio? E aí começa a vir várias questões, né? Começam a surgir várias questões na sua cabeça. De dúvida, de, poxa, mas será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E aí que é o legal, porque você pode ficar muito tranquila
se isso, né, vir a acontecer na sua análise, quando você fizer uma análise do pet. Porque não necessariamente o diagnóstico de que tem um desequilíbrio no ambiente quer dizer que isso vai deixar o seu pet doente. Não necessariamente. Não necessariamente quer dizer que tem que ter acontecido algo com você na sua casa para ter causado esse desequilíbrio no ambiente. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vai ter um desequilíbrio no ambiente que não foi causado por você. Às vezes foi causado por um morador antigo daquela casa, bem antes de você, anos antes de você. Às vezes foi causado pela presença de uma outra pessoa que não é moradora daquela casa, seja um vizinho, seja um familiar, seja um prestador de serviço, seja quem for. Às vezes foi causado por qualquer outra situação, mas não por você. Então você não tem que se sentir culpada de não ter percebido isso antes. Por isso que serve a análise radiestésica, para você identificar, para você diagnosticar que existe, se existe esse desequilíbrio no ambiente ou não. E mesmo assim, se o seu pet, as pessoas, os animais da casa estiverem equilibrados com a radiestesia, estiverem protegidos com a radiestesia, vocês não vão absorver aquele desequilíbrio no ambiente. Não vão, vocês estão protegidos. Mas é importante, é interessante que você saiba desse desequilíbrio do ambiente, porque dessa forma, você equilibrando o ambiente também, além do pet, além de se equilibrar também, você vai criar uma proteção geral de tudo. Você vai harmonizar tudo, todos ali naquele local. E isso vai favorecer, inclusive, nos tratamentos radiestésicos do pet. Porque às vezes você pode fazer algum tratamento radiestésico para determinada situação que o pet está passando ali naquele momento, e aí você fez o primeiro tratamento, usou ali o alecrim no gráfico, fez tudo certinho, e o pet apresentou 50% de melhora. Não foi aquela melhora 100% de melhora que você esperava. Mas aí quando você vai analisar para ver por que, o que mais falta, né? Por que não completou aquele tratamento, o que mais falta para que ele fique 100%, de repente sai o ambiente. Alguma situação ali de desequilíbrio no ambiente. E você nem tinha percebido, você nem imaginou que isso pudesse acontecer. Mas aí o que você faz nessa hora? Você vem e equilibra o ambiente com o auxílio das ervas, com a ajuda das ervas, o poder das ervas. Esse poder vai agregar muito ao tratamento radiestésico para equilibrar esse ambiente, que vai inclusive favorecer todo mundo que mora naquela casa. Ainda que de repente tem alguém aí na sua casa que seja totalmente, né, ateu, assim, cético, perdão, a palavra que eu usar era cético. Alguém cético fala assim, eu não acredito em nada de terapia holística, de nada. Nem usa isso daqui que não vai funcionar. Alguém sabe que tá cheio de pessoas assim. E tudo bem, livre-arbítrio, você não tem que obrigar as pessoas a aceitarem o que você faz, o que você acredita. A gente tem que respeitar o espaço do outro. Mas, curiosamente, quando você fizer, né, se você tiver alguém com esse perfil aí na sua casa, sem você falar nada, sem você expor nada, sem você debater nada com essa pessoa, o fato de você fazer o equilíbrio energético do ambiente vai refletir positivamente também nessa pessoa. E curiosamente, com o passar dos dias, das semanas, dos meses, que você for equilibrando esse ambiente, for equilibrando o pet, for se equilibrando energeticamente,
aquela pessoa também vai perceber essas melhoras e ela também vai passar a se sentir melhor. E sem você precisar fazer esforço nenhum, bater de frente com essa pessoa, aos poucos ela vai se aproximar e procurar entender o que você está fazendo, o que está acontecendo. Ela vai sondar. Tá alguma coisa diferente aqui nessa casa. Eu estou me sentindo melhor, eu estou vendo que você está fazendo algumas coisas. Ela vai querer saber de você o que você tem feito ultimamente para promover esse bem-estar na casa. Porque a radiestesia, o tratamento radiestésico, quando você faz principalmente para o ambiente, ele favorece, ele beneficia todo mundo que mora naquele ambiente, todos os animais, todas as pessoas, ainda que elas não concordem, ainda que elas não queiram saber o que está acontecendo ali. Claro, existe o livre-arbítrio, você não tem, nem deve harmonizar ali uma pessoa que ela não queira aceitar, porque se ela não quiser aceitar o tratamento, seja qual for, seja um tratamento alopático, seja um tratamento holístico, se ela não quiser, não vai funcionar para ela. A gente sabe. Antes de tudo, a gente tem que acreditar, a gente tem que colocar energia, intenção naquilo que a gente está fazendo. Seja pra gente, seja pro nosso pet, seja para outra pessoa, seja para o ambiente. Você tem que colocar a sua energia naquilo que você está fazendo, a sua intenção, a sua positividade, para que essa energia se transforme e se concretize naquilo que você está buscando. Porque se você não acreditar, se aquela pessoa não acreditar, realmente nada vai funcionar. Então, nesse caso aqui, que a gente começou a falar de ambiente por causa da ruda, ela é poderosíssima e você vai perceber que quando você fizer análise para fazer limpeza, purificação de ambiente, seja qual for o tratamento, na grande maioria das vezes ela vai sair como a erva escolhida para fazer esse tratamento. Então a ruda, ela é muito, muito poderosa. A terceira erva aqui que eu trouxe para te mostrar e falar um pouquinho dela é a lavanda. Ela é muito linda, né? Um cheiro maravilhoso também. Flores lindas. Eu não trouxe a flor aqui porque eu fiquei com dó de arrancar. Então eu deixei lá no vaso, mas ela tá super florida, tá linda. Então a lavanda, ela é muito conhecida pelos seus efeitos calmantes, né? Ela é um potencializador calmante. Essa é a principal finalidade dela. Ela é conhecida também por ajudar a reduzir, consequentemente, né, a ansiedade, o estresse nos animais. Ela é útil nas situações também que são estressantes para os animais no dia a dia, como por exemplo uma tempestade, trovão, fogos de artifício, uma mudança de ambiente, você precisou ali de repente mudar de casa e o seu pet está mega estressado, está mega agitado. Ela é uma erva que é muito forte também nesse tipo de tratamento de ansiedade de separação. Tudo que é relativo à agitação, a problema emocional nos animais, ela é uma erva que sai com muita frequência também nos tratamentos, que a gente utiliza com muita frequência. Acho que se não for a principal, assim, falando de uma forma global dos benefícios para esse fim de ser uma erva mais calmante. Existem outras, claro que eu não vou trazer aqui hoje, porque senão a gente fica aqui 7 horas na live. Existe a camomila, a erva cidreira, várias outras. Mas eu escolhi trazer a lavanda aqui porque ela realmente é muito, muito poderosa no auxílio do tratamento radiestésico. Ela também tem efeitos antissépticos, anti-inflamatórios, tá? Que ela é muito utilizada como calmante também em feridas, em cortes, problemas de pele nos pets. Então ela serve para tratamentos, uma dermatite, uma alergia. Então é uma erva também que contribui demais. Uma coisa que é interessante, eu já vou falar aqui para você, como que você utiliza essas ervas nos tratamentos. Então eu já vou abordar esse tema aqui com vocês, tá?
Mas, falando aqui, continuando dos benefícios, né? Ela também auxilia muito no sono dos pets. Então ela tem um efeito muito relaxante, né? Ela pode ajudar animais que têm dificuldade para dormir ou que são muito inquietos, né? Promovendo um sono mais tranquilo, um sono mais reparador para esse animal. E aí vem a pergunta, né? Quando que você vai usar essas ervas no tratamento radiestésico dos animais? Como que você pode usar, né? Quando e como? A primeira coisa, você vai fazer uma análise do seu pet. Porque não basta você conhecer que a lavanda, que a gente acabou de falar, tem um efeito tranquilizante, um efeito calmante. E aí você tá com um pet, por exemplo, com problema de pele, e aí você fala, então o que eu faço? Eu dou um banho de lavanda no meu pet, faço um chá e dou pra ele? Como que eu vou utilizar? Então a primeira dúvida que eu já vou te esclarecer aqui é que a gente não utiliza, eu não recomendo, tá? No método Radiestesia Pet, você não vai dar nada pro seu pet ingerir, seja o que for, seja qual for a erva, tá? De repente você fala assim, mas eu tomo chá de camomila e me faz muito bem, como um calmante, vou dar pro meu pet. É responsabilidade sua. Não é dessa forma que a gente coloca em prática no método Radiestesia Pet. As ervas, sejam elas quais forem, a gente utiliza no gráfico. Por que no gráfico? Porque tem o primeiro problema. Às vezes, você vai utilizar uma erva, seja ingerida, né, em forma de chá, seja um banho que você vai dar ali no pet. Às vezes você vai usar num pet, ele vai ficar maravilhoso. Você vai falar, nossa, funcionou demais. E aí você vai testar em outro pet e ao invés de ajudar, vai piorar aquela situação dele. Porque de repente o pet vai ter alguma alergia àquela planta. Mas a planta é natural, não poderia dar alergia. Pet alérgico, ele pode ter alergia a N coisas que a gente nem imagina. Então, por via das dúvidas, para não piorar uma situação ao invés de ajudar, a gente não faz o uso diretamente na pele do pet ou diretamente ingerido, né? Você não vai fazer chá nenhum. Por isso que eu te falei no início dessa live que você vai, no método Radiestesia Pet, você vai aprender a utilizar as ervas, o poder das ervas de uma forma segura para o seu pet. Segura de que não vai dar uma reação, um efeito colateral, porque você passou algo ali na pele dele que deixou vermelho carne viva. E aí vai te deixar mais desesperada do que antes do tratamento. Então, para ter essa segurança para você e para o pet, principalmente, a gente utiliza as ervas com o poder que elas têm sobre o gráfico. Então, você vai pendular, você vai fazer uma análise do pet para saber o que aquela energia dele naquele momento, para aquele problema que ele está passando, o que está pedindo. Está pedindo ali o gráfico alta vitalidade, está pedindo o harmonia, o turbilhão com o sol, o escape, o triângulo divino, a energia divina. Não interessa qual gráfico é, você vai seguir exatamente o que o teu pet precisa naquele momento. E a partir do gráfico que você pendulou ali, identificou que é aquele tratamento que deve ser feito, você vai adicionar a erva de acordo com a necessidade desse pet. Você não vai sair colocando qualquer erva. Por quê? Porque dentro do método nós também temos, principalmente nesse módulo onde eu ensino sobre as ervas, nós temos uma tabela onde você vai poder entender para que serve cada erva. Eu fiz uma tabela muito simples, muito prática para você consultar, para você imprimir, ter com você, para na hora que você precisar montar um tratamento. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer um tratamento para ansiedade do pet. Você vai lá na tabela e vai ver quais são as ervas, as plantas, as folhas, enfim,
que tratam a ansiedade em pets. Aí você vai ter duas opções. A primeira opção, você vai escolher intuitivamente. Olha, eu vi lá que para ansiedade tem as ervas A, B, C, D e a lavanda. Eu escolhi a lavanda. Então você vai ter a opção de usar a lavanda intuitivamente. Não vai ter problema nenhum. Você vai estar potencializando o tratamento no gráfico, não é direto no pet. Você sabe que a lavanda tem as suas propriedades relaxantes, calmantes e tudo mais que a gente falou aqui. Uma segunda opção, mas eu estou insegura, eu não sei se é a lavanda que eu devo utilizar. Tudo bem, você vai pendular. Você vai pegar o seu pêndulo, colocar sobre a erva ou sobre a tabela, caso você não tenha erva, e perguntar: posso utilizar a lavanda nesse tratamento para X problema do pet tal, do Bob? Ela girou para o sentido horário? Sim. Girou o sentido anti-horário? Não. Perfeito. Sem peso na consciência. Você vai fazendo assim com as ervas que você julgar necessário analisar se serve ou não para aquele tratamento. Mas a forma mais simples, mais prática é intuitivamente. Vai estar lá. A, B, C serve para tal problema. É um problema de vômito. A, B, C. Qual erva que você tem aí na sua casa que você pode utilizar? Qual erva que você pode comprar no mercadinho mais próximo da sua casa? É um problema de agressividade, é um pet muito agressivo. Você vai consultar a tabela, vai estar lá, erva A, B, C. Qual erva que você tem mais facilidade para conseguir para aquele tratamento? E aí você vai pegar o gráfico, colocar a erva que saiu ali, que você escolheu, ou que você pendulou, vai colocar o testemunho do pet, que está aqui de exemplo, e vai colocar o comando, que é a finalidade desse tratamento, que dentro do método Radiestesia Pet você tem um passo a passo. Montado o tratamento, vai pendular para saber o tempo de tratamento que será necessário para esse tratamento agir para aquela finalidade, para aquele comando que você precisa ali para tratar o pet, ou tratar o ambiente que o pet vive, e vai seguir o passo a passo do método. Então é muito simples de fazer. E as ervas, elas potencializam demais. Aí você pode me perguntar: mas será? E se eu não tiver erva? E se eu fizer o tratamento X e naquele tratamento, para aquela finalidade, nenhuma daquelas ervas disponíveis na tabela eu tenho em casa e não tenho como conseguir? É um domingo à noite, eu não tenho como comprar, e agora? Eu não vou conseguir montar o tratamento? De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque a radiestesia, o gráfico radiestésico é a nossa principal ferramenta para o tratamento dos pets. É ele que é a base do nosso tratamento. Sem o gráfico, você não vai conseguir montar o tratamento radiestésico. Mas sem as ervas você consegue. As ervas, elas são intensificadores energéticos, potencializadores, agregadores energéticos no nosso tratamento radiestésico, mas elas não são indispensáveis. Se você não tiver naquele dia, naquele momento, ou se você simplesmente não quiser utilizar, não tem problema nenhum. O gráfico radiestésico vai fazer 100% do papel dele para aquele tratamento. Ele vai agir 100% do tempo para aquela finalidade. Ele vai funcionar com ou sem erva. Mas para que eu uso erva então? Para potencializar, para adicionar os benefícios que elas têm, que são conhecidos desde os nossos ancestrais, para agregar na radiestesia, mas não, de forma nenhuma, ela vai funcionar sozinha no nosso método Radiestesia Pet sem gráfico. O nosso foco é o gráfico. São as figuras geométricas. Elas têm um poder sozinhas que o seu pet precisa
para ter o tratamento necessário para aquele problema dele, seja qual for o problema. Porém, havendo a possibilidade de utilizar ervas, eu trouxe aqui hoje 3 das inúmeras que existem para você conhecer um pouquinho sobre elas e entender como que elas agregam no método Radiestesia PET. Perfeito? Coloca aqui para mim se você gostou desse assunto, se você já utiliza, se você já for radiestesista, se você já utiliza as ervas aí nos seus tratamentos. Coloca aqui para mim o que você achou e se você tem alguma dúvida também. Coloca aqui para mim se você tem algum assunto especial que você gostaria que eu trouxesse aqui nessas lives semanais, que eu trago aqui como próximos, que eu vou trazer aqui como um próximo tema das lives, das próximas lives. Então coloque aqui algo que você gostaria de saber, para que possa virar também um tema de live. E se você tiver interesse em fazer parte da próxima turma do método Radiestesia PET, você pode entrar na lista de espera para a próxima turma do método, que ou vai estar aqui na descrição desse vídeo ou vai estar no link da minha bio. É só clicar no link e entrar para a próxima turma, que tem a lista de espera sempre tem condições especiais. Então, se for do seu interesse, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à lista de espera, até que você consiga entrar e fazer parte do método Radiestesia PET. Perfeito, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Uma excelente noite e a gente se vê na próxima live. Até lá!